Um. Isso aí. Bem? Então, beleza, vamos começar. Boa tarde e boas-vindas a todos que estão nos acompanhando no nosso quinto ciclo de debate discente, organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisa de Relações Internacionais. Eu sou Fernando Cavalari, aluno do quarto ano de Relações Internacionais da FACAMP e estagiário do SERI FACAMP. O ciclo visa a difusão dos resultados das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP em formatos de projetos de pesquisa, grupos de estudos, monografias e iniciação científicas. Nesse ano, o ciclo vai ocorrer de 30 de outubro a 14 de novembro, com 12 mesas temáticas de apresentação dos resultados de pesquisas em formato de pôster. As mesas contam também com a participação de convidados externos, pesquisadores e professores de universidades públicas e privadas brasileiras, como debatedores. Com o propósito de promover a difusão das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP, por meio do intercâmbio de conhecimento entre as instituições de ensino e pesquisa dos debatedores convidados. É com grande honra que declaro aberta a segunda mesa do quinto ciclo de debate discente do SERI FACAMP, intitulada Harmonia com a Natureza, do nosso grupo de estudos. Para discutir o tema da mesa de hoje, é com grande prazer que damos as boas-vindas à nossa convidada, a professora Mariana Ribeiro Santiago. Professora Mariana tem pós-doutorado em Direito Civil e também é doutora e mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo. Além disso, ela é professora de graduação em Direito e nos programas de mestrado e doutorado em Direito da Universidade de Marília e professora visitante da Universidade Católica de Colômbia e é membro do projeto Harmony with Nature da Organização das Nações Unidas. Professora Mariana, nós agradecemos a sua presença e a sua disponibilidade para participar em nosso ciclo de debates. Na mesa de hoje, nós contaremos com a apresentação de 7 duplas que escreveram artigos que, no final, compõem uma newsletter do grupo de estudos sobre a harmonia com a natureza. Eu vou pedir que a gente comece a apresentação da esquerda para a direita, e aí, ao começar essa apresentação, antes de iniciar a apresentação, vocês falam o nome da dupla e qual que é o tema do artigo de vocês. E aí vocês podem fazer essa apresentação, tá bom? A gente vai limitar o tempo de fala de 3 a 5 minutos, para conseguir todos falarem. E aí depois a gente retorna os comentários para a professora Mariana. Beleza? Tá bom, pode ser. Professora Mariana, então a gente vai começar com a Camila introduzindo o grupo e aí depois a gente vai da esquerda para a direita. Beleza? Então é isso, vocês têm a palavra. Obrigada, Fer. Pode ser. Uhum. Ah! Oi, Mari querida, tudo bem? Ai, que bom te ver, Paty, ainda que virtualmente. Pois é, eu só vim falar um oi, agradecer sua presença. Como eu comentei para você, eu tenho aquele evento em Tocantins, então estou indo para o aeroporto daqui a pouco, mas muito obrigada pela sua disponibilidade e eu tenho certeza que esse grupo lindo de estudiosas da harmonia com a natureza vão se beneficiar muito do seu conhecimento, dos seus comentários. Espero que esse evento Ai, que seja honra. o primeiro passo para um vínculo mais estreito entre o nosso grupo e o seu grupo que tem feito um trabalho incrível. Então, obrigada mais uma Ai, vez e espero que a gente ai, eu que se agradeço. presencialmente daqui a pouco, em breve. Logo, logo, em breve, se Deus quiser. Um beijo. Então, Uma honra, a palavra beijo. para Camila. Obrigada, gente. Tchau. Boa tarde, professora. A gente se conheceu também em Nova York. E, enfim, é um prazer poder te ter aqui para apresentar o nosso trabalho. Vou começar introduzindo um pouquinho do que foi o nosso grupo de estudos no último semestre. A gente estudou o Bem Viver, então a nossa bibliografia maior, geral, foi o livro do Alberto Acosta. E aí, dentro do livro, a gente conseguiu fazer realmente uma análise das diversas dimensões que o bem viver nos proporciona. Então, direitos da natureza, economia ecológica, estado plurinacional. E aí é o que as meninas vão trazer, né, com cada artigo do que a gente pesquisou.
Acho legal também comentar sobre a nossa metodologia. A gente se encontrou quinzenalmente para discutir a bibliografia lida e a gente fazia essa discussão num formato circular, de partilha, de troca, bem horizontal. Então, tem meninas do primeiro, do segundo, do terceiro ano que estavam envolvidas na discussão e na pesquisa. E a ideia era realmente criar um ambiente de troca de igual para igual, horizontal, onde a gente pudesse construir esse conhecimento coletivo. Então, partindo já da proposta do bem viver para isso. E é isso, é uma honra te ter aqui. Eu espero que você possa, tenho certeza, né? Quer dizer que você vai conseguir contribuir bastante para a nossa pesquisa. Vou passar a palavra para a Rafa. Para a Rafa e para a Ana. Oi, boa tarde. Eu sou a Rafa. Boa tarde. E a nossa pesquisa foi basicamente sobre o que seria o bem viver, né? Uma introdução sobre o bem viver, para a gente entender ele sobre um paradigma por si só e não sobre o que ele estaria negando ou confrontando. Então, a gente fala sobre o bem viver como um novo paradigma de organização social que se pauta nos princípios das comunidades originárias, né, principalmente da América Latina, e que busca justamente retomar essa harmonia entre os seres humanos e a natureza. Vamos entender a natureza como um todo, né, não só os seres vivos, plantas e animais. Ana, quer complementar? Mas foi basicamente isso. A gente quis introduzir para as outras meninas trazerem, né, as especificidades do bem viver. E é isso. Eu vou passar agora para a próxima. Boa tarde, meu nome é Giovana, eu fiz dupla com a Lê, mas ela não pôde estar presente. A gente fez a news sobre o bem viver e os direitos da natureza, como garantir os direitos da Amazônia. A gente queria explicar o funcionamento do direito ambiental e como a natureza ela é sujeita a direitos. Então, ela é sujeita a ter os direitos garantidos. E aí a gente usou a Amazônia para exemplificar isso, mostrando como a gente deve separar o direito ambiental dos direitos da natureza, porque o direito ambiental ele mostra a exploração, né? Porque tem uma visão antropocêntrica. Então ele mostra que mesmo você garantindo o direito da natureza, você ainda está explorando ela. E e aí, tipo, você não deixa de explorar nem a natureza, nem os povos originários da Amazônia. E aí, em primeiro lugar, a gente analisou essa visão antropocêntrica do direito ambiental e depois a gente quis mostrar como os direitos da natureza, eles são importantes, principalmente pelo paradigma biocêntrico que tem, e como ele reconhece a forma que a Pachamama é sujeita de direitos, garantindo a segurança tanto da natureza quanto dos povos originários. E é isso. Bom, olá. Eu sou Ana Lívia Rocha Pérez e aqui do meu lado está a Maria Fernanda. Desculpa de novo, seu nome de novo? Tá. Meu nome é Ana Lívia Rocha Pérez e aqui do meu lado Ana. está a Maria Fernanda. O artigo que a gente produziu foi O Bem Viver e os Estados Plurinacionais Latino-Americanos para a Construção de uma Nova Forma de Sociedade. Então, em contato, no grupo a gente estava estudando, e aí a gente foi observando que a formação dos estados latino-americanos, eles seguiam muito o padrão de desenvolvimento dos estados do norte global. Então, os valores individualistas e antropocêntricos que foram incorporados nas nossas constituições, eles não tinham muita sintonia com nossa realidade, o que acaba por limitar nosso desenvolvimento e sem contar que os povos originários tiveram seus saberes invisibilizados
o que acaba limitando todo o nosso processo de desenvolvimento. Então, para uma forma que a gente encontrou tanto no livro, são ah, os estados plurinacionais em consonância com a filosofia do bem viver. Então, e, e, e aí, a partir da Constituição de Estados Plurinacionais, reconhecer, resgatar um pouco dos saberes dos povos originários para incrementar na nossa forma de viver e trazer uma lógica mais sustentável, e harmônica com a natureza. Nessa pesquisa também com o livro e com a news até das meninas, sobre a iniciativa Yasuni, a gente pesquisou bastante sobre isso, sobre a incorporação do Estado plurinacional na Constituição do Equador e a dificuldade que é isso, de implementar um Estado plurinacional, pensando nos indivíduos, na natureza e nos outros povos que estão presentes também no território. E a dificuldade que é colocar isso em prática dentro dos estados. E mesmo aqui na América Latina, com essa visão um pouco mais. Que teria que ser diferente, né? Que não tão ocidental quanto a gente vê. A gente vê essa dificuldade de, mesmo os povos daqui, ter essa dificuldade de entender que a gente não vive num território de um só povo. A gente tem várias culturas e várias coisas para agregar na nossa Constituição e na nossa forma de viver. Então, a gente estudou bastante sobre isso e a dificuldade que é, dentro do Equador, por exemplo, colocar isso em prática e proteger a Mãe Terra e a natureza. Boa tarde. Dá para me ouvir? Dá sim, tô te ouvindo. Tá bom. Prazer, eu sou a Júlia. Eu fiz a minha Júlia. newsletter com a Pietra e com a Tainá, mas elas não vão poder estar aqui. Mas eu vou falar um pouquinho da newsletter. Bom, a nossa newsletter trata a respeito do bem viver dentro da Organização das Nações Unidas. Então, conforme as meninas falaram, o bem viver ele é uma proposta de mudança civilizatória. Porque ele vai na contramão dos moldes do capitalismo que o capitalismo impõe. Então, o Programa da Harmonia com a Natureza, que foi criado pela ONU em 2009, foi criado sob a liderança da Bolívia, que era um país que no mesmo ano se intitulou como um Estado plurinacional e que também na sua Constituição adquiriu os direitos da natureza e a filosofia do bem viver. E por meio desse programa também que foi criado, existe uma promoção da base de dados de especialistas que são importantes para a discussão dos direitos da natureza, como a nossa convidada, por exemplo, que está dos especialistas do site do Harmony. E esse programa ele tem uma importância porque ele acaba trazendo uma concepção mais crítica para alguns conceitos, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, que acaba ainda sendo um tema que separa nós, humanos, né, da natureza e que objetifica a natureza. Também uma outra ação que a ONU promoveu durante a Assembleia Geral foi que na resolução 63278 ela adotou o Dia Internacional da Mãe Terra, o dia 22 de abril, como Dia Internacional da Mãe Terra, assumindo essa importância de incorporar o paradigma dos direitos da natureza e do bem viver no escopo de discussões climáticas e ambientais. E também falando um pouquinho da Bolívia, foi importante a sua liderança, principalmente pelo Evo Morales, que era o presidente da época, que nas suas políticas externas ele clamava pela importância de chamar a atenção da Pachamama e da necessidade de reconhecer os direitos da natureza. Então, só fechando, o bem viver, como eu já disse no começo, ele é uma proposta de mudança civilizatória
porque ele busca a promoção da harmonia com a natureza, que serve para atender as necessidades básicas sociais, econômicas e principalmente ecológicas de gerações presentes e futuras, sendo elas humanas e não humanas. É isso. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Laís, eu estou aqui com a Mari, e nós escrevemos sobre a iniciativa Yasuni e os desafios para que ela fosse implementada para além do discurso. Ao longo da nossa pesquisa, a gente viu a iniciativa enquanto um movimento único que foi fundado sobre os moldes do bem viver. Ela nasce no ano de 2007 pela população, pela sociedade civil, e em 2008, quando a Constituição do Equador ela incorpora o bem viver e os direitos da natureza, ela acaba ganhando um enfoque maior e ela acaba também sendo levada à agenda internacional pelo até então presidente do Equador, o Rafael Correa. Ele tinha a intenção de fazer um fundo, que foi feito um fundo, né, pelo PNUD da ONU, e a intenção era que esse fundo ele fosse colaborativo, então os países membros da ONU eles teriam que ter uma responsabilidade em doar um dinheiro para alcançar uma meta estipulada, para que fosse, entre algumas aspas, justificável a não exploração de campos de petróleo que se localizavam no Parque Nacional Iasuni, que é uma reserva do Equador e é mata amazônica, né, floresta amazônica. E acaba que no ano de 2013 essa iniciativa ela não tem continuidade, porque esse fundo não foi para frente e o Rafael Correa faz um discurso falando que a iniciativa vai parar. E associando um pouquinho com o título da nossa news, que é a iniciativa Yasunit, os desafios de implementar a cosmovisão do bem viver para além do discurso, a gente quis discutir bastante sobre como a iniciativa ela tem também um pilar meio que central do bem viver, que corresponde, né, à relação entre a harmonia com a natureza, entre também os povos com a natureza, e a gente quis mostrar na nossa news a questão da iniciativa me perdi um pouquinho. Na Constituição de 2008, foi uma Constituição meio que relacionada com o bem viver. E aí isso deu, querendo ou não, uma voz para os povos originários daquela região. E a gente quis associar também bastante isso na nossa news. Quando a iniciativa ela chega ao fim, os povos originários que viviam no território do Parque Nacional, eles acabam sendo forçados a se deslocar internamente. Então, o fim, ele acaba não sendo feliz, mas é que quando a gente escreveu a news, a gente ainda não tinha recebido a notícia. Que esse ano teve um plebiscito no Equador que pediu pela volta da iniciativa, ainda que já tenha sido explorado uma grande parte do petróleo que estava embaixo do parque, essa iniciativa voltou. Então, o que teria ela se explorado mais não vai. Então, o final é feliz. Né? Boa tarde, eu sou Marina e Oi, eu sou a Camila. E a gente escreveu a nossa news sobre desenvolvimento, tentando entender o desenvolvimento tradicional que a gente entende hoje, né, mainstream, com o desenvolvimento a partir de uma perspectiva do bem viver. Então, no começo do nosso trabalho, a gente traz o conceito do desenvolvimento tradicional, partindo do princípio do movimento das instituições de Bretton Woods, que criaram um modelo monetário e financeiro muito específico no mundo e criaram um entendimento de desenvolvimento muito monetário e capitalista. Então, a partir dessa visão eurocêntrica do mundo e de como os países têm que existir, se entendeu que existe um Estado onde se existe uma bonança monetária, uma bonança material, isso significaria desenvolvimento. E aí isso exclui boa parte dos outros estados que são vistos como subdesenvolvidos e tudo que está ali dentro é excluído. Então, esse entendimento de desenvolvimento, ele acaba excluindo muitas camadas que precisam ser entendidas para se pensar o bem viver, né?
como as pessoas vivem de uma forma plena aqui na Terra. Então, o Bem Viver vem para repensar isso. Isso, e diferentemente do sistema de tudo que foi criado com Bretton Woods e com o FMI, com essas instituições, o Bem Viver ele não se coloca como um único caminho de tijolos dourados do mágico de Oz, sabe? É uma tentativa da gente pensar junto como viver em harmonia com a natureza em uma sociedade onde tanto a natureza quanto nós temos liberdade. Acho que é sempre melhor agora. E também, como as meninas já ressaltaram, o bem viver vem de uma lógica dos povos originários da América Latina, né? Isso, da América Latina. Então, é muito importante a gente ter isso como base, porque o próprio paradigma dos povos originários é a não acumulação, ou seja, é ver a natureza como parte do nosso corpo e essa não acumulação, essa não concorrência é o contrário do capitalismo. Então, outro ponto importante também que a gente descobriu na nossa pesquisa é que quando a gente fala em harmonia com a natureza, a gente fala em bem viver, as pessoas geralmente pensam que é sobre negar toda a tecnologia. E não é isso que o bem viver propõe, sabe? É pensar junto em como a gente pode viver de fato em harmonia com a natureza em um ambiente que todos ganhem, tanto a gente quanto a natureza. E é isso, obrigada. Voltei para apresentar a pesquisa que eu desenvolvi junto com a Jaqueline, ela infelizmente não pôde estar aqui. E o que a gente pesquisou foi a respeito da economia ecológica, então uma economia vista a partir do prisma do bem viver. Na nossa parte da News, o que a gente buscou foi entender como o sistema neoliberal, que é o sistema que rege as economias atualmente, né, se a gente pensar majoritariamente na forma como o mundo está organizado, e entender as lacunas que esse sistema traz quando a gente pensa em uma economia ecológica, uma economia a partir do prisma do bem viver, então tomando como ponto de partida o exposto pelas meninas. Na nossa news, o que a gente trouxe foi que esse modelo que é pautado na acumulação, que é pautado na mercantilização de absolutamente tudo, então que entende a natureza enquanto um objeto mercadológico, algo que pode ser comprado e vendido, coloca primeiro que essa acumulação de capital, ela traz muitos desastres ambientais, desastres socioambientais, né? E além disso, ela coloca a reparação monetária como uma solução. Quando o nosso ponto de liga, né, o nosso ponto de partida é a acumulação monetária, quando há algum desastre, por exemplo, que a gente usa o exemplo de Brumadinho, quando há um tipo de desastre ambiental desse sentido, a reparação monetária ela é a solução. E aí o que o Bem Viver vai trazer, de acordo com as nossas pesquisas, é que essa reparação monetária ela não é suficiente se a gente está pensando numa economia que, de fato, respeite a natureza e os seus ciclos. Então, a economia para o bem viver seria uma economia que respeita os ciclos da natureza e que não a entende enquanto um objeto passível de ser comprado e vendido no mercado. Então, uma economia ecológica que respeite os ciclos da natureza, entenda a natureza enquanto parâmetro, e aí isso esbarra em, por exemplo, mudar os nossos indicadores macroeconômicos, por exemplo, que vão mensurar o que é crescimento, o que é desenvolvimento, o que é o rico e o pobre, né? Então, enfim, e aí tudo isso está dentro da mentalidade neoliberal de que a gente precisa, por exemplo, desenvolver o capital humano e cada vez mais acumular, enfim, e não entende essa complementariedade, essa interligação entre o ser humano e a natureza. E aí a economia do bem viver, a economia ecológica, ela vem no sentido de entender essa integração e colocar a natureza enquanto medida. E aí traz um pouco da biomimética, foi algo que eu estudei num semestre para trás, de entender a natureza enquanto medida, se espelhar na natureza para conseguir organizar a economia, então organizar os seres humanos economicamente falando. E aí queria trazer o nosso último parágrafo, que acho que explica bem o que a gente tentou trazer. A alternativa se coloca, então, a partir da ação coletiva de deseconomização
para repensar o sistema neoliberal, individualista e utilitarista, construindo assim sociedades economicamente democráticas e sustentáveis, ou seja, sociobiocentradas. A natureza deve ser o parâmetro do bem-estar, havendo, logo, uma revisão na mensuração e entendimento de progresso. Devem ser pensados e implementados indicadores macroeconômicos que considerem a vida na Terra em sua totalidade, que levem em conta todas as formas de vida e sua interdependência. E aí foi isso, né? Foi essa basicamente a nossa pesquisa. E aí acho que para fechar, um resultado, uma conclusão que a gente teve do grupo comum geral foi que o bem viver pode ser sim um paradigma para a gente entender as relações internacionais. Então, pensando a gente como estudante de relações internacionais, que está nesse grupo de estudo estudando os temas de RI a partir de uma visão não antropocêntrica, a gente entendeu o bem viver como um mecanismo, uma ferramenta para que a gente possa interpretar os acontecimentos sociais, políticos, econômicos de uma maneira que não seja centrada no homem, mas centrada na natureza como um todo. E aí uma conclusão que a gente chegou no final dos nossos encontros é que a educação tem um papel muito importante e que essa mudança paradigmática na forma de pensar e interpretar o mundo ela é muito importante para que a gente possa avançar nessa discussão. É isso, obrigada. Muito bem, então agora a gente passa para os comentários da professora Mariana. Professora Mariana, fique à vontade para fazer os seus comentários e sugestões a respeito das apresentações. E só Muito obrigada. minutinho antes, professora. Anotem o que Diga. ela falar, a gente aconselha bastante, e aí depois vocês podem retornar os comentários dela. Então, seria interessante se Tá vocês joia. Que aí a tivessem gente isso faz um registrado. debate, né? Isso, exato. Então, você tem a palavra, professora. Obrigado. Por quanto tempo, me diga, para me controlar aqui, porque senão eu vou Olha, falar até a de gente está noite. com bastante tempo, porque as apresentações foram rápidas. Tá bom. Acho que uns 30 minutos tá ótimo. Tá bom, então 30 já vou minutos. me. Tá joia, tá Tá joia. bom? Então eu vou. Gente, eu adorei ouvir vocês e sentir mais que tudo, né? Sentir a empolgação de vocês com essa temática. Para mim é profundamente renovador isso. Estou me sentindo como da primeira vez que eu estive aí. Eu estou acostumada agora com as minhas turmas de mestrado e doutorado, e faz um tempo que eu me afastei da graduação. E acho que no mestrado e no doutorado, principalmente na área do direito, a gente se afasta um pouco, né? Os alunos chegam muito pragmáticos, eles têm suas carreiras, eles estão no meio de processos profissionais, onde eles precisam alavancar individualmente suas carreiras, e se perde um pouco, né? Essa noção de que se a gente não cuidar desse mundo, que é a nossa casa, não tem carreira, não tem profissão, não tem mais nada. Então a gente fica é um pouco frustrante, assim, como professora, quando a gente vê que a preocupação maior, às vezes, é um certificado, é um diploma, né, uma ascensão profissional, e não essas questões filosóficas, né, em último grau, assim, que fazem, na minha opinião, esse propósito que faz a vida da gente, pessoal e profissional, ter algum sentido. Então eu gosto de ver essa empolgação de vocês, isso para mim me alimenta muito, me dá esperança e força para voltar e continuar tentando ali nesse ambiente que às vezes é tão inóspito do direito, da pós-graduação, estrito sensu, me dá força para continuar, né? Tentando plantar algumas sementinhas ali. Vocês trabalharam num padrão de news, né? Que vocês falaram que são textos mais informativos e não tão científicos. Geralmente na pós a gente trabalha com artigos científicos, então há tá todo um formalismo, né? São regras de metodologia, de teoria geral que a gente precisa respeitar para fazer esses trabalhos. Uma bagagem, uma referência, assim, uma revisão bibliográfica que precisa ser feita, muito aprofundada. Então, além das dificuldades normais que a gente tem com os temas, ainda mais esse tema que é bem abstrato, tem muito conteúdo de filosofia, ainda tem todas as questões técnicas que os alunos precisam se preocupar, de metodologia mesmo para a produção de artigos científicos. E às vezes isso desvia a gente da mensagem principal, né? Quando a gente fica muito apegado aos formalismos, às vezes a gente esquece do poder, a importância dessa mensagem principal que o artigo quer passar.
E isso é um desafio para nós também na pós-graduação e me fez sair um pouco desse universo e um pouco para a extensão também. Porque em algum momento eu achei que esse formalismo estava me tornando incompreensível e o nosso diálogo estava ficando muito excludente na pós-graduação. E a gente precisava reverter isso. Por isso que eu fui para a extensão e criei a incubadora solidária da Unimar para que a gente pudesse sair desse formalismo e produzir, de fato, assim, uma mudança social, né? A gente pudesse se aproximar da sociedade de uma forma mais simples, transformando a minha linguagem de uma forma mais simples. Por isso também eu fico feliz de ver a forma como vocês estão trabalhando sobre esse assunto. Aí, passados esses primeiros comentários, eu queria assim, fazer alguns comentários específicos sobre cada apresentação, que eu acho que é a ideia, né, desse encontro. E primeiro a Camila falou um pouco, introduziu, né, as apresentações e falou no nome do Alberto Acosta, que é uma pessoa que eu tenho a honra de chamar de amigo e é uma pessoa pela qual eu tenho uma grande admiração. Já palestrou para os meus alunos em Marília, conheço a obra dele e eu acho assim, ele é uma figura histórica central de todo esse processo, né, porque ele presidiu essa Assembleia Constituinte, então ele comandou esse processo político. Vocês me escutam bem? Desculpa, professora, que tá todo mundo muito chocado com essa informação. Eu não sei se você viu as carinhas de todo mundo. Ele é nosso ídolo. Que a Não, gente vocês têm acabou que conhecer. Sabe quando você estuda muito uma pessoa, muito, muito, ela parece Sim, ele é incrível, ele é incrível. Vocês estão em boa companhia e a gente precisa organizar um evento para que ele possa participar, como participou lá, falando para os meus alunos lá em Marília, e foi um show. Ele já falou para mim também na Federação dos Pós-Graduandos em Direito, no nosso congresso, e falou para os estudantes lá do mestrado e doutorado em Marília. E ele é incrível, e ele é um dos grandes nomes desse movimento, né? O que ele conseguiu naquela Assembleia Constituinte, ele foi candidato a presidente, né? Isso é muito impactante. E conversar com ele, ler as obras dele e ver e conversar sobre o pós-legislação, né? De todas as dificuldades, porque assim, a gente olha para o Alberto Acosta e pensa que ele conseguiu o mais difícil. E aí, quando você conversa com ele, ele diz: não, aquilo foi só o começo. O mais difícil é não cair na incoerência depois. Porque se você não consegue as mudanças econômicas, nada do que está na legislação vai ser efetivado. Então, aquilo que a gente acha, a gente coloca como o mais complexo, porque tem todo um processo político para você construir essa legislação, ele diz que não é o mais difícil, né? Na verdade, é difícil, mas não o mais difícil. O mais difícil é ter a legislação e fazer com que as pessoas realmente sigam e produzir as mudanças econômicas que são necessárias. Então, no próprio livro dele, ele coloca, né, algumas dessas dificuldades. Ele fala, não adianta você ter uma Constituição que dá direitos à natureza e continuar com o extrativismo, né, com exploração de combustíveis fósseis, com uma desculpa de que precisa alimentar o povo, né, que a população precisa desses recursos. Né, então, é uma contradição. E aí a coisa fica mais perigosa, porque aí cai no aspecto demagógico, né? Então a gente precisa ter mais cuidado. Então eu já vejo que vocês estão saindo de uma boa fonte, que é o Alberto Acosta. Eu converso com ele e debato. A obra do Alberto Acosta é uma excelente obra e ela está na linha do que a gente encaixa na filosofia como discussões de ética, né? E um pouco de metafísica também. Quando a gente fala do bem viver, a gente fala de metafísica holística, né? O homem é parte de um todo vivo, o planeta Terra é um todo vivo. O que a gente está propondo é uma análise metafísica, né? Qual é o nosso papel no universo, o que é o homem, qual a relação do homem com o universo. Então, ao invés de uma posição de protagonismo e superioridade, a gente, no nível da metafísica, defende essa holística, né? Onde o todo está ligado e cada parte desse todo é importante. Então, isso redefine o sentido da nossa caminhada, né? Em outros níveis filosóficos, dogmáticos. Isso define para onde, quando a gente... E todas as correntes que trabalham com essa metafísica, todas vão dizer que precisa haver uma mudança de estilo de vida, né? Passando por hábitos de consumo e passando pela economia. Então, a batalha, você já nesse nível da metafísica, você já compra uma batalha aí, pelo menos, que é uma luta contra o consumismo, né? Contra a sociedade de consumo e contra esse capitalismo neoliberal. A maioria das obras que eu tenho visto sobre a temática
da harmonia com a natureza, isso tem um pouco a ver também já com o trabalho que a Rafa e a Ana apresentaram, né? Também que foi bem sobre essa ideia de bem viver, que representa essa metafísica holística. Depois, quando a gente passa esse ponto que nos dá a diretriz de para onde vamos, que é essa direção do bem viver, surgem, em consequência, implicações éticas. Então, nós precisamos, a partir desta nova metafísica holística, definir como devemos nos comportar no plano ético em relação à natureza, né? Como agir nesse mundo em relação à natureza. E aí a gente tem algo que seria interessante que vocês estudassem, que são as teorias. Eu não sei se vocês já chegaram a estudar exatamente quais as teorias éticas que embasam essa metafísica holística do bem viver, que são biocentrismo e ecocentrismo, até um antropocentrismo mitigado, que é o que a gente tem na Alemanha, mas saber bem a diferença entre todas essas correntes ecocêntricas, biocêntricas, é muito importante, porque embora muitas pessoas tenham concordado que o caminho metafísico é o do bem viver, nem todo mundo adota os mesmos ideais éticos, né? Então, por exemplo, o pessoal dos direitos dos animais. O pessoal dos direitos dos animais trabalha com ética biocêntrica, né? Com aquela ideia de dignidade intrínseca. Então, os animais sencientes são capazes de sentir dor, por isso eles têm dignidade, eles não podem ser usados como meio, eles são fim, porque tem essa dignidade intrínseca. Mas existem críticas a essa posição. Por exemplo, como que eu vou dizer que os animais têm dignidade intrínseca se você coloca na panela e frita, né, um bife? Então, é um monte de contradições, que as primeiras perguntas que as pessoas fazem é: agora eu vou precisar ser vegetariano ou vegano a partir disso? Então, filosoficamente, não encaixa. Então, você tem outras correntes ecocêntricas, por exemplo, que dizem que não é a questão da dignidade intrínseca, que são os processos naturais que devem ser protegidos, né? Então, como que a gente se comporta em relação à natureza? A gente protege uma dignidade intrínseca ou a gente protege o coletivo, né? Não seria sobre uma árvore, seria sobre a floresta, coletivamente, seus processos naturais e processos de reprodução. Então, você, dentro do bem viver, você tem muitas correntes éticas e dá diferença. Por exemplo, eu escolho atuar com correntes ecocêntricas e não biocêntricas, que são mais próximas do que eu acredito. Então, para se aproximar dessas discussões que são de ética, aí eu indico o Daniel Braga Lourenço, que é um professor da Federal do Rio de Janeiro, e ele tem esse livro sobre ética ambiental, com um conhecimento precioso de filosofia, e fala do Harmony, faz as críticas dele, e aí ele dá um panorama de todas essas correntes éticas, né? E por que a ética ambiental tradicional não cumpre o seu papel, já que ela como até o Alberto Acosta diz bem, antropocêntrica, né? A natureza ali não está como fim, está como meio para a nossa satisfação pessoal humana. Então, acho importante para a Rafa, para todos, né? Mas me veio à mente, com a apresentação da Rafa e da Ana, essa necessidade. Esse é um livro que eu passo para todos os meus alunos, para que eles consigam trabalhar além do nível da metafísica, e aí, como Alberto Acosta, mas aí eles conseguem trabalhar no nível de ética também, né? E de ética ambiental, entre outros autores que a gente tem também falando. O Leonardo Boff é um autor também que fala sobre essa questão ética, de ética ambiental, que também precisa ser lido. Eu só faço assim, geralmente, quando eu leio sobre ética, essa ética ecocêntrica ou biocêntrica, que acompanha a visão metafísica do bem viver, sempre me incomoda um ponto, e é sempre o meu ponto de crítica, sempre se fala sobre essa cultura andina, né? Sempre se fala sobre a cultura andina. E, claro, é da nossa região, a gente está localizado aqui na América do Sul, então eu acho que a gente tem que respeitar essa influência que é andina. Mas em termos globais, e talvez porque eu seja baiana, eu sinto sempre essa deficiência. É como se toda a África é sempre esquecida, é como se você não tivesse algo na Ásia e na África que também correspondência a esse bem viver, né? Eu já falei isso com o professor Alberto Acosta, eu sempre falo, nossa, mas por que é sempre isso, né? Sempre a influência andina, e a gente esquece, subjuga ideias
que são muito similares que você tem no âmbito da África. Eles vivem de outro jeito, né? Com essa ideologia também ligada ao coletivo e outra ligação com a terra. Então, eu recomendo sempre para os meus alunos também que leiam autores asiáticos, que leiam autores africanos, que dizem, né, também do bem viver. E sobre essa questão cultural, na África, tem o livro do Thierry Verhulst, O Direito à Diferença, que ele explica bem como funciona a solidariedade no âmbito africano. Eu acho que é importantíssimo para a formação de vocês. Eu acho esse livro revolucionário, O Direito à Diferença, e mudou toda. Graças aos céus, eu li esse livro antes de conhecer a África. Eu viajei pela África, visitei 5 países da África real, né? Porque a África do Sul não é a África real, né? A África europeia ali. Quando eu vejo Cape Town, é uma cidade bem europeia, que não significa exatamente as problemáticas, né, da África. Mas visitei esses países depois de ter lido sobre a África e como funciona, né, esse imaginário africano, a mentalidade, são os costumes, e aí foi muito significativo para mim. E talvez porque eu seja baiana, eu sinto também muita necessidade de aproximar, né, a África desse pensamento. Então, expandam isso, tá? Para não ficar só. Eu sei que é muito forte entre nós a ideia do constitucionalismo, né, latino-americano, e a gente, claro, que tem que buscar essa identidade, mas não pode esquecer o todo, né? Esse paralelo, existe um paralelo, até porque a gente quer uma implementação fora da América Latina, a gente quer no nível global. Então, a gente precisa entender as peculiaridades culturais de outras regiões, que também sofrem essa pressão da colonização, do imperialismo cultural, dessas forças eurocêntricas, né? Depois a Giovana falou e aí ressaltou a Amazônia. A Amazônia tem que estar presente em todo o nosso discurso, porque é da nossa responsabilidade. A maior parte da Amazônia, 60% está no nosso, cerca de 60% está no nosso território. Isso significa que nós temos esse protagonismo que é automático para falar do tema e uma responsabilidade a partir disso. A Giovana já fez a crítica à expressão direito ambiental, né, que é bem do Alberto Acosta, é bem antropocêntrica, é diferente, né, falar de direito ambiental e desenvolvimento sustentável e falar de direitos da natureza. E essa questão terminológica não é um preciosismo, né? O discurso diz muito, o discurso muda a cultura e o discurso nos mostra quem está lutando do nosso lado. A gente precisa separar exatamente quem está lutando do nosso lado para não ficar parecendo que está todo mundo querendo chegar no mesmo lugar, porque a gente sabe que foi um discurso muito cooptado, né? O discurso da sustentabilidade, o discurso do desenvolvimento sustentável, e já tem sido usado numa espécie de greenwashing, né? As empresas usando isso para conseguir lucrar cada vez mais. Isso desvirtua totalmente o nosso trabalho. Não é essa a nossa função. Porque quando a gente fortalece esse greenwashing, essa cooptação, a gente está trabalhando para a manutenção do status quo. Na verdade, é isso, e apenas isso. E não é isso que nós queremos sacudir o status quo, é esse nosso papel intelectual, esse nosso papel na academia, né? E como bem diz o Edward Said em Representações do Intelectual, se o intelectual não serve para incomodar e balançar as estruturas sociais, ele não está cumprindo o seu papel. Então, por isso, talvez, eu tenha decidido trabalhar com a temática dos direitos da natureza, porque aí quando a pessoa diz que eu estou sendo muito radical, eu já sei que a gente não está no mesmo barco, né? E isso é muito importante, saber quem está no mesmo barco nessa luta. A Giovana já introduz na nossa discussão as questões da exploração econômica e a questão dos sujeitos de direitos. Sobre a questão da exploração econômica, eu também vejo que não tem como falar em direitos da natureza e não proporcionar essas mudanças que são no âmbito econômico. Eu até tenho também, leio muito, e o Alberto Acosta também, o Sérgio Latouche, que é o economista do decrescimento, né? Ele é o grande nome da economia francesa pós-desenvolvimentista, né? A gente, no direito, e talvez pelo discurso de vocês, eu sinto que também nas relações internacionais vocês falam muito sobre desenvolvimento, né? E aí, quando você percebe que não é possível padronizar os padrões, né? Não é possível universalizar os padrões de consumo eurocêntricos, você percebe que é uma falácia, né? E aí, nesse ponto, eu indico o Mito do Desenvolvimento de Celso Furtado, tá? Que é aquele livro escrito nos anos 70, mas que ainda hoje é impactante. O meu livro, esse livro do Celso Furtado, esse livro que eu tenho aqui, ele tem marca de lágrimas,
em cima, porque você vai lendo, você vai chorando, porque você vai vendo que desde a década de 70 o Celso Furtado está dizendo a mesma coisa que a gente está falando agora, né? Que não é possível essa universalização, mas é preciso fazer os países em desenvolvimento acreditarem que eles podem se tornar países desenvolvidos, porque aí você tem toda uma sistemática internacional de manipulação e imperialismo que se sustenta nisso. Então, o livro indispensável para vocês entenderem por que é que a gente tem que trabalhar no nível do pós-desenvolvimento e não no nível do desenvolvimento é o mito do desenvolvimento de Celso Furtado, tá? E aí, associado a isso, é Edgar Morin, que é fantástico, A Via para o Futuro da Humanidade, é um livro fantástico. E o livro do Sérgio Latouche, que eu já falei para vocês, O Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno, é uma obra... Eu estou passando muitos livros para vocês, porque eu sei, né? Cada um fez aqui um trabalho com viés diferente, mas todos podem aproveitar todas as dicas, né? E aí vocês acabam conhecendo já de antemão a bibliografia do meu curso, a bibliografia que os meus alunos estão lendo, né? Que eu boto eles para lerem esses livros. E ainda nessa linha da exploração econômica, muitos dos comentários que eu estou fazendo aqui servem para os outros grupos já também. Muito nessa linha, como eu acredito que não se faz essa mudança de direitos da natureza sem a exploração, sem atacar a exploração econômica, esse sistema econômico neoliberal, eu indico para vocês também o que eu tenho estudado. Vocês falaram de economia ecológica, que é o que vocês estão trabalhando. Mas, assim, no sentido amplo, existem modelos ecológicos de economia, né? Então, e teóricos diferentes. Então, quando eu falo de comércio justo, de economia popular, de economia circular, de economia solidária, todos esses modelos promovem benefícios ambientais. Então, existem o Genalto França Filho, Paul Singer, que é o pai da economia solidária no Brasil, pai do cooperativismo. São livros assim são autores essenciais para a gente estudar outros modelos de economia. Eu trabalho muito com Paul Singer e com Genalto, da economia popular e da economia solidária, tá? Então, o que é que por achar que a gente precisa sair da teoria e colocar as ideias em prática, e por trabalhar também com a economia solidária e a economia popular, foi que a gente criou a incubadora solidária da Unimar, que é para pegar as empresas desde o nascimento. A gente trabalha na incubadora com perfil de vulnerabilidade, então atendendo pessoas com perfil de vulnerabilidade que tenham intenção de formar as suas iniciativas econômicas em bases solidárias, na base de solidariedade social. Então, a gente ajuda quem quer formar associações, quem quer formar MEI, e tem quadro de vulnerabilidade, quem quer formar cooperativas. Então, a gente ajuda com o suporte jurídico, contábil, o pessoal da administração está com a gente, o pessoal da psicologia, que trabalha bem as questões de recursos humanos, o pessoal do marketing. E aí a gente monta essa equipe para ajudar e, no processo, vai ensinando as pessoas por que é que eles estão sendo ajudados e qual é o objetivo daquele trabalho. Né? Que não é fazer caridade, né? Que a gente está querendo ajudar, porque até a igreja, como bem a Juliana Braz diz do Instituto Chão, que eu trabalho aqui em São Paulo, não é sobre fazer caridade, é ensinar as pessoas sobre novas relações de trabalho. O objetivo desse tipo de economia não é fazer caridade, é ensinar e guiar a construção de novas relações de trabalho que não sejam relações de exploração. Então, essas pessoas ficam com a gente enquanto elas não se interessam em estabelecer relações de trabalho predatórias. Né? Se elas quiserem. Agora a gente está incubando um projeto de cosméticos veganos e orgânicos. Uma pequena família que tem interesse em formar uma associação ou uma cooperativa com um grupo para trabalhar nessa linha. E eu sempre digo para elas, nós vamos ajudar até vocês tentarem ser a Natura. Porque se vocês tentarem ser a Natura, já não faz mais sentido vocês estarem com a gente. Tá? Mas a Natura é uma empresa tão legal, concordo. Mas é o mesmo modelo de relações de trabalho, né, tradicionais. Não tem... E aí é que está a questão. Quando a gente trabalha com solidariedade, com todas essas iniciativas econômicas, e a gente faz isso visando a quebra do paradigma individualista, a gente trabalha em rede. E qual que é o oposto de rede? Hierarquia. Então, se você estabelece a hierarquia, você já inviabiliza a rede. Então, por mais que as relações não sejam claramente, francamente cruéis, mas já há hierarquia. E aí vem todos os problemas da hierarquia. Né? A gente quer fomentar outro tipo de diálogo nas relações de trabalho,
onde não há hierarquia, como nessas cooperativas e associações sem fins lucrativos que a gente está atuando, não tem chefe, e todo mundo ganha o mesmo salário, e todo mundo passa pelas mesmas funções. Então, no Instituto Chão, um dia você vai ser caixa, um dia você vai empacotar, o outro dia você vai estar cuidando do abastecimento, né, do supermercado. Não tem chefe, você não dá ordem, as coisas se decidem coletivamente, né? Então, esse modelo vai substituir o capitalismo tradicional? Talvez não, mas faz aquele papel que é a barreira de contenção para o capitalismo neoliberal, e a antiga União Soviética fazia, né, até a queda do Muro de Berlim. Você faz uma barreira de contenção. Então você deixa porque agora caiu, depois da queda do Muro de Berlim, você tem esse desvirtuamento completo, total, abismal, do capitalismo neoliberal, porque já não tem mais barreira de contenção. Então você tem, como diria Marx, né, você tem um inchaço do exército de reserva, onde as pessoas aceitam trabalhar por qualquer coisa, porque elas não têm alternativa, né? Então todas essas iniciativas de economia que a gente está estudando, vocês estão estudando por aí, o que é que elas visam? Elas visam diminuir o exército de reserva, dar às pessoas uma outra possibilidade de trabalho para que elas já não tenham que se submeter, aceitar qualquer trabalho por qualquer salário, qualquer tipo de exploração. Então, aí você tem uma barreira de contenção para o capitalismo neoliberal. Por isso que a incubadora está trabalhando em criar estas iniciativas, né, para meio que esvaziar ali na localidade o exército de reserva e dar às pessoas uma outra possibilidade de subsistência. E eu aqui preocupada com o tempo, mas vamos que vamos. A questão do sujeito de direitos também que foi trazida. Talvez o principal dilema, né? Porque a área jurídica trata, a nossa legislação, já a Constituição, no artigo 225, já fala da natureza como bem de uso comum do povo. Então, está muito colocado ali como objeto, e não é como sujeito. Para você quebrar isso, o que é sujeito de direito? Essa é uma discussão que na filosofia a gente chama de uma discussão epistemológica, né? A gente olha para a legislação e cria essas categorias de estudo. O que é sujeito, o que é objeto, o que é relação jurídica. Então, quando a gente tem uma legislação que não fala, não dá direitos para a natureza, o raciocínio epistemológico sobre sujeito de direito, se você diz que tem direito, se é sujeito de direito, não corresponde à realidade do nosso direito, né? E quando eu falo isso, muitas pessoas dizem, nossa, Mariana, a gente não pode dizer isso, a gente tem que dizer que é sujeito de direito. Não, o contrário. Eu tenho que dizer que pela nossa legislação hoje não é, e precisa ser, né? A gente precisa construir a legislação que dê direitos à natureza. Senão a gente não pode afirmar que é sujeito de direito. A gente tem conseguido isso através do Harmony, tem conseguido a duras penas. No Brasil você já tem, mas são legislações municipais, nada no nível federal ainda. Então eu posso falar em algumas realidades locais que sim, a natureza é sujeito de direito, porque eu tenho legislações locais, mas no nível federal eu não tenho isso ainda. A legislação é muito antropocêntrica, até porque o perfil da sociedade brasileira é muito conservadora, né? Isso representa os valores, muitos dos valores da sociedade brasileira, majoritariamente. Elas elegem essas pessoas que criam as leis. Então, se a gente não atua também no nível político para promover uma criação, alteração de legislação, não posso ficar sentada só dizendo que a natureza é sujeito de direito. Não, eu preciso ter a consciência de que não é, e que é difícil fazer isso, que isso requer um esforço político e que eu tenho que atuar politicamente para conseguir a mudança de legislação, que é o que a gente também faz na incubadora, né? Eu tenho alguns alunos trabalhando nesse processo político. A gente conseguiu no Piauí agora a primeira legislação estadual que determina direitos para a natureza. O Harmony deve indicar, vocês que trabalham com o Instagram do Harmony devem já estar a par disso, né? Dessas conquistas. A gente conseguiu no município e no nível estadual, lá no Piauí, é o primeiro estado que está falando de direitos da natureza. Então, isso é um avanço, é a parte política, a gente tem que fazer. Mas como a realidade é local, eu preciso... É muito complicado dizer que no Brasil a natureza é sujeita de direito. Infelizmente não, mas a partir dessa consciência, a gente, não em todo o Brasil, em algumas localidades sim, mas a gente tem que batalhar para transformar isso numa realidade nacional. Estou vendo que alguém está me chamando no chat. Tá, já estão me dando tempo, estou gostando, já estão me dando tempo aqui no chat. Então, essa questão de sujeito de direito, gente, é muito complicada. E eu sou uma pessoa que eu sou muito preocupada, até porque no nível do mestrado e doutorado tem as questões técnicas que você precisa se preocupar.
Tem o meu lado, que sou eu na incubadora, e o meu ativismo, e tem o trabalho científico. Eu não posso contrariar essa questão que é legal e fingir que eu não a vejo. Eu não posso fingir que eu não vejo o 225. Eu tenho alguns colegas que falam comigo, Mariana, já está na Constituição. Eu falo, gente, calma. A gente, para construir um discurso de credibilidade, a gente tem que partir do que está dado e criticar o que está dado. Mas eu não posso fingir que eu não estou vendo e me incomoda muito o 225 falar da natureza como bem de uso comum do povo. Não fala que é sujeito, não dá direitos, né? Fala que é bem. E se eu não parto desse reconhecimento e trabalho por uma emenda constitucional, né, fica frágil a minha argumentação. A partir do momento que o Ministério Público se chateia e propõe uma ação, consegue inclusive anular as legislações locais, com base no que está dizendo a Constituição. Né? Então, eu tenho todo um risco de processos de declaração de inconstitucionalidade nas leis municipais. Então, você precisa partir de uma realidade em que, sim, nós precisamos de uma emenda constitucional, para que aí eu possa falar em sujeito de direito, a natureza como sujeito de direito no nível nacional. Essa batalha parte do reconhecimento de que o que temos não é bom. Se a gente começa a falar que já temos, se já temos, já não precisamos de mais nada. Não, não temos, e ainda precisamos de muita coisa. E é urgente, porque nós estamos chegando perto aí desse ponto do não retorno. Nós não temos planeta B para a gente se mudar. E a área do direito é uma área que você precisa ser muito firme, porque é sempre a última a realizar as coisas. Então, para você conseguir mudar, é um pensamento mais conservador, né? Aquela tendência de não ser vanguarda. E eu trabalho também com as pessoas de direito, mas eu trabalho com gente de fora do direito, porque elas me ajudam a ter ideia do quão conservador somos no direito. Né? É um pessoal que chega para mim e fala, Mariana, se vira. Porque a lei diz que não pode, Mariana, se vira. Se vira porque o direito não pode impedir isso, que é uma necessidade nossa, humana, sobre o nosso futuro. Né? Então, esse é um trabalho em que me ajuda muito estar trabalhando com pessoas de outras áreas. Depois, a Ana e a Maria falaram sobre os estados plurinacionais latino-americanos. E aí, mais uma indicação. No Harmony, nós temos um dos principais constitucionalistas da atualidade, o Rubens Martins Dalmau, que é catedrático de Valência, da Universidade de Valência. Ele, inclusive, conhece Alberto Acosta e se mudou para o Equador para acompanhar o processo constitucional do Equador. E, assim, nos termos constitucionais, ele é o que eu indico para vocês de leitura sobre esse tema dos estados plurinacionais. Ele é sensacional, também já palestrou para os meus alunos lá na universidade, tem no site essas palestras, essas pessoas que eu estou falando para vocês, que já palestraram lá na universidade, se vocês forem no YouTube da Unimar, do PPGD Unimar, vocês encontram todas essas palestras lá, tá? Encontram palestra do Acosta, várias pessoas do Harmony palestraram, vários acadêmicos do Harmony palestraram para nós, e as palestras ficaram, a gente disponibilizou gratuitamente no YouTube da Unimar. Então, vocês conseguem pegar ali todas as palestras dessas pessoas. A palestra do Dalmau, para mim, foi uma das melhores, ele falando desse novo constitucionalismo. Então, eu indico muito para vocês, para a Ana, para a Maria, para os outros também que quiserem um pouquinho mais de conteúdo sobre isso. Depois, a Júlia falou também sobre essa crítica do desenvolvimento sustentável, e aí eu já falei para vocês o que eu penso, trabalhei muito, escrevi muito sobre desenvolvimento sustentável. Quando eu conheci o pessoal do Harmony, que foi através da Juliana Braz, do Instituto Chão, aqui em São Paulo, eu já estava muito no limite, já descrente de que poderia mudar alguma coisa trabalhando com o desenvolvimento sustentável. E quando eu conheço o Harmony, que é esse projeto que é contra-majoritário dentro da ONU, porque é um projeto contra-majoritário, o discurso majoritário é do desenvolvimento sustentável. Não é exatamente o que fazemos no Harmony, né? Não é exatamente. É outra perspectiva não antropocêntrica. E ter isso em mente e saber que estamos num projeto que é contra-majoritário nos dá também a dimensão da luta, né? Que temos que empreender. E aí aparecem, né, nessa fala da Júlia, já as questões políticas, essas questões políticas tão preocupantes no mundo e no Brasil, para a gente conseguir a mudança desse discurso. Eu tenho essa experiência, tenho sentido muito na carne, assim, na incubadora. Um dos meus orientandos
trabalha na universidade em Rondonópolis, na Universidade Estadual. E de lá eu fui para lá, ele me convidou, o pessoal da Universidade Federal de Rondonópolis estava para fazer uma palestra, e vereadores e políticos estavam presentes para assumir esse compromisso de mudar a legislação local. Rondonópolis, eu vou explicar para vocês o que é Rondonópolis, no Mato Grosso. É a capital nacional do agronegócio. Eu viajei para lá, minha mãe me mandava mensagem: o que é que você está indo fazer? Pelo amor de Deus, cuidado com o que você vai falar. Cuidado, não fala essas coisas que você está acostumada a falar, não fala. E eu falei: mãe, se não for para falar lá, não vale a pena nem fazer o que eu estou fazendo, tem que falar nesse lugar. E aí a gente conseguiu, a partir desse evento, que um vereador fizesse a proposta de emenda constitucional, isso foi votado, foi até noticiado pelo Harmony, nós conseguimos a alteração dessa legislação reconhecendo direitos para a natureza. Simplesmente o Sindicato dos Produtores Rurais mandou um ofício e pressionou a Câmara Municipal, e a Câmara desfez o trabalho, votou em tempo recorde para retroagir a lei orgânica do município, né? Para voltar para a redação. Então, assim, Júlia, tem muita questão política envolvida. Não vai ser fácil fazer isso no Brasil, não vai ser fácil. Nós estamos lutando contra forças muito poderosas, sabe? Muito poderosas. Então, eu tenho alguns amigos que estão trabalhando com essa indústria e atacando e fazendo fala sobre saúde e segurança alimentar e atacando o agronegócio, estão sofrendo ameaça de morte no norte do país, né? Então, quando vem algum aluno para trabalhar sobre isso comigo, eu falo: o primeiro aviso que eu tenho que te dar é o seguinte: o pessoal que está trabalhando com determinadas temáticas ligadas ao agronegócio está sofrendo ameaça de morte. É isso que você quer para sua vida? Ou você vai para um caminho mais fácil, né? Se é isso, a pessoa está disposta, aí a gente fala: tá bom, então vai, mas toma cuidado, pelo amor de Deus, e vamos se proteger, né? Porque algumas temáticas, realmente, alguns colegas meus estão me reportando ameaças. E é dramático para nós saber que você está tentando fazer um trabalho melhor, né, dentro da sua autonomia intelectual e acadêmica, dentro da sua liberdade de expressão, e está sofrendo esse tipo de ameaça, né? São coisas que nos mostram como essa mudança de realidade que nós sonhamos está difícil de ser feita no Brasil. Depois a Laís e a Mari vêm e falam exatamente sobre essa necessidade de efetivar, né, os direitos da natureza para que seja algo além do discurso, além do que aconteceu no início lá do processo equatoriano. E aí, falando sobre os fundos e recursos, eu digo uma coisa que me enche assim o peito de esperança, já fazendo o link com o último trabalho da Camila também, quando ela fala de educação. Eu acho que sim, o Estado precisa ser cobrado e tem seu papel, mas quando a gente fala de democracia e solidariedade, não é só esperar que o Estado faça, a gente tem que mobilizar o mercado, a gente tem que pressionar o mercado, a gente tem que pressionar a sociedade civil, porque são esses três atores que precisam atuar, né? Então, as universidades precisam trabalhar no nível da extensão, as universidades precisam colocar essa semente na sociedade, e aí a gente também se despindo do nosso discurso técnico, né, do nosso vocabulário técnico, para falar com as pessoas mais simples. Eu brinco com o pessoal da incubadora que fala assim: se a gente não fizer nada, se a gente começar a fazer com que estas pessoas entrem na universidade, essas pessoas que a gente atende entrem na universidade e sintam que ali também é lugar para elas, a gente já fez muita coisa. Sabe? A gente já fez muita coisa só de promover o acesso dessas pessoas, sabe? Nesse âmbito, e fazer os alunos conviverem com essas pessoas. A gente saber de verdade o que é uma problemática, né? A gente fica falando de rede e solidariedade o tempo inteiro nos trabalhos. E assim, esse último ano que eu estou com a incubadora, eu já tinha trabalhado com coletivo antes, mas esse ano da incubadora, que a gente briga mais que tudo internamente, eu falo para o pessoal: próxima vez que eu ouvir alguém falando sobre rede na minha frente, eu vou perguntar se a pessoa já fez parte de um coletivo. Porque se não fez, para mim é façante. A pessoa não tem a menor ideia do nível de dificuldade que é trabalhar no coletivo. Todo dia tem BO. Todo dia alguém briga com alguém. Todo dia tem uma fofoca que a gente tem que sentar e dizer assim: gente, trabalho não é fofoca, a gente só fala da pessoa se a pessoa está presente. Se a pessoa não está presente, nós não vamos falar sobre a pessoa. Não vamos reclamar que um está trabalhando mais que o outro, pelo amor de Deus. Se tem algum problema, chama a pessoa, vamos redistribuir as coisas, né? Ou então querem me pedir assim: você tem que excluir fulano. Gente, eu não tenho que excluir nada. Não é hierárquico, é rede, né? Então a gente não pode usar a mesma lógica do nosso universo hierárquico,
né? Quando eu tenho trabalho na universidade, na parte de ensino e orientação, tem a hierarquia que é do ambiente acadêmico. Mas a gente quis fazer incubadora para quê? Para testar a rede e ver se a rede dá certo na realidade. Então, vocês não podem me pedir para aplicar exatamente o oposto, que é um comportamento hierárquico, né? De dizer quem fica e quem sai, não sou eu que digo. A gente tem que votar as coisas, a gente tem que aprender a trabalhar em rede. E é muito difícil trabalhar em rede. É muito difícil trabalhar em rede, mas é necessário a gente colocar os estudantes para conseguirem trabalhar nesse nível de rede. Depois a Marina e a Camila falaram de desenvolvimento, Celso Furtado, e aí eu indiquei o Celso Furtado, indico de novo o Celso Furtado. E aqui a reflexão que me chama a atenção no trabalho das meninas, da Marina e da Camila. São duas Camilas, é isso mesmo? São duas Camilas, tá bom. Que eu já estava aqui pensando que será que eu anotei errado. Ela faz essa pergunta, né? Se será que esse discurso do Harmony ele é suficiente para isso, né? Será que não tem risco? E me lembrou de conversas com amigas minhas que trabalham com desenvolvimento sustentável, né? Eu tenho uma amiga que fez agora doutorado na USP e eu participei da banca. E todo o trabalho dela sobre desenvolvimento sustentável, eu colocando as minhas ideias sobre o Harmony para debater com ela. E ela virou para mim e falou: Mariana, o seu discurso também pode ser cooptado. O seu discurso também pode ser inefetivo, né? Então, como que você sabe? E aí eu tenho que dizer para ela, olha, eu não descarto. Inclusive, se a gente não tem mudanças reais econômicas no Brasil, mudanças culturais, principalmente no Brasil, esse discurso pode ser inefetivo, pode ser cooptado, mas aí eu vou trocar o discurso 10.000 vezes, porque para mim o discurso diz muito sobre em quem está trabalhando do seu lado. Agora, para mim, essa terminologia de desenvolvimento sustentável mistura muita gente que não quer a mesma coisa, muita gente que quer exatamente manter as coisas como estão, né? Por exemplo, os bancos. Aqui eu vejo Itaú me dá bicicleta para andar, se eu quiser, para dizer que eu sou sustentável, pego a bicicleta e saio andando. Mas subverteu a lógica central do negócio? Não subverteu a lógica central. Continua aplicando juros extorsivos e aplicou mesmo na pandemia, mesmo o nível de superendividamento no Brasil estando em níveis historicamente elevados. O IPEA já está falando de 15% para o superendividamento, porque se for para o endividamento, aí já chega em quase 70%. Não subverteu a lógica central do negócio. Então, isso é maquiagem verde, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Embora a gente saiba que tudo pode ser cooptado, mas hoje, e apenas hoje, eu não quero estar com um grupo que passa pano para esse tipo de comportamento, que endossa academicamente esse tipo de comportamento. E aí, depois, Bem, eu acho que aqui mais ou menos eu já estou super. Também me chamou a atenção que a Marina e a Camila falaram da questão da tecnologia, não é que não o discurso não significa não respeitar a tecnologia, não é isso que queremos dizer, mas essas confusões, tem muito dos argumentos que são colocados contrariamente aos direitos da natureza, me parece que é muito cortina de fumaça, para deixar a discussão mais superficial, né? É igual falar assim, capitalismo e socialismo. Poxa, essa é uma discussão superficial, desde a queda do Muro de Berlim. Me parece que a discussão urgente é que tipo de capitalismo queremos, né? Mas aí você fica jogando aquela cortina de fumaça para não discutir o que tem que ser discutido. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, direitos da natureza a gente vai voltar, não vai poder mais ninguém usar iPhone, não vai poder mais ninguém usar um celular, um computador. Não é isso é cortina de fumaça, uma discussão superficial. E também falou assim, então vai acabar com os direitos humanos, né? Que é para dividir e conquistar, né? É a estratégia do Sun Tzu, vamos criar a desunião e acabar com esse discurso. Também não queremos, né? Esse discurso dos direitos da natureza engloba o discurso dos direitos humanos. Não briga, não substitui, é apenas uma divisão de protagonismo, né? Que a base e o homem, então, se a natureza vai ser importante, o homem deixa de ser, né? Outro sofismo que é muito utilizado, Mariana, agora a natureza vai fazer a natureza, as árvores vão para a universidade, as árvores vão ter direito a voto. É sempre o sofisma. Claro que não. Um bebê não vai à universidade e não vota. E ninguém duvida que um bebê é sujeito de direito. Está lá com a proteção do Código Civil. Não vai porque não é interesse do bebê votar nem para a universidade, né? Mas a gente tem que ficar lutando o tempo inteiro contra esses sofismas, né? Mas nada se muda antes de você ser ridicularizado, né? Essa frase é do Gandhi. Primeiro eles vão rir de você, né? Primeiro eles vão te ignorar, depois vão rir de você, depois vão brigar com você e aí depois você ganha. E com essa fala do Gandhi eu vou encerrar minha participação, porque já não tenho mais tempo para falar, mas foi um prazer falar para vocês e fico aqui para as questões, para a gente debater.
Bom, a gente retorna então a palavra para vocês, apresentadoras. Caso alguém queira fazer algum comentário ou quiser conversar, a gente ainda tem acho que uns 15 minutos mais ou menos para vocês retornarem aos comentários da nossa debatedora, tá bom? Então, Nossa, a gente teve uma aula, tá todo mundo meio chocado aqui. Obrigada por tudo que você passou pra gente. E essa frase do Gandhi que você falou agora no final, ela tá no livro da Costa. Eu não sei se no primeiro É, capítulo, é, mas é, foi um dos primeiros capítulos que a é, gente leu juntas e foi é, assim, que a gente precisava ouvir, sabe? Nós, é. enquanto um grupo de estudos nessa faculdade de pessoas extremamente privilegiadas, a gente já é ridicularizada, sabe? Em várias instâncias. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. A gente fala assim, se a gente está incomodando é porque a gente está fazendo bem. E eu tenho uma dúvida, que é uma questão que me incomoda não, me gera muita preocupação na questão do Harmony, assim, que, principalmente em relação a fontes, que é assim, a gente pensa as várias vertentes de economia, então economia solidária, economia circular, os vários tipos, a gente pensa as políticas, e dentro de tudo isso tem a questão energética, que é o caso da nossa pesquisa sobre a iniciativa, que é o petróleo. E como que a gente faz para pensar uma transição energética de fato sustentável? Porque essa é uma questão que, assim, a gente não encontra muitas respostas, sabe? Porque a energia sempre a gente sabe que tem a ver com consumo, mas autores, pensadores que estejam à frente desse discurso de uma maneira mais prática. Olha, a primeira coisa que eu vou indicar para vocês sobre esse ponto é a Via para o Futuro da Humanidade, do Edgar Morin, porque ele propõe medidas práticas, né, no final de cada capítulo, que ele analisa todo esse quadro econômico, né? Então, como as cidades ficarão, como as relações de trabalho ficarão, como a política ficará. Né? E aí, no final, ele dá muito. A Via para o Futuro da Humanidade é um livro importantíssimo, porque o Edgar Morin mostra como é possível esse mundo diferente, viabilizar esse mundo. Tá? Ele dá caminhos, alternativas. Muitas, como ele não fala do Brasil, a realidade do Brasil é dentro da própria terminologia dele, é uma realidade mais complexa. Né? Porque você tem lugares no Brasil, inchadíssimos como São Paulo, que não podem mais crescer para lugar nenhum, não tem como. Né? Já tá virando aqui uma questão de saúde mental coletiva em São Paulo. Viver aqui está difícil, de cara limpa. Né? A gente falou de cara limpa em São Paulo, sem tomar nenhum remédio, está muito difícil. E você tem o Brasil profundo, onde você não pode dizer que não tem mais como incentivar um crescimento econômico. Né? Então, essa realidade complexa brasileira, de diferentes realidades, implicam você ponderar também soluções de complexidade. Então, não tem uma resposta única para o Brasil. Né? Aqui, por exemplo, a gente queria que todas as universidades fossem públicas. No Brasil não dá para fazer isso. Por quê? Porque são mais de 200 milhões de brasileiros. Então, você precisa que a iniciativa privada atue também. Né? É necessário. Eu lembro que eu falava isso na Alemanha, porque as universidades são públicas. Você tem uma ou duas, no máximo, privadas, e ainda são um pouco discriminadas. E aí minha supervisora falava, Ariana, não dá para fazer isso no Brasil, o Estado não consegue, você precisa do mercado, né? Então, eu não sei se para o Brasil, para a realidade prática brasileira, a gente consegue banir, mas a gente consegue, e o Brasil já foi pioneiro em algumas pesquisas, né? A gente já tem um know-how nessa parte de energia, a gente já pode usar o álcool, a gente já consegue outras matrizes, não é? A questão é como a gente vai incentivar essas iniciativas que são favoráveis à proteção da natureza. Porque o que me parece é que o estímulo econômico e o interesse político não é de proteger e financiar as iniciativas que são benéficas para a natureza. Todas as vezes que eu falo de modelos de economia colaborativos, modelos solidários, modelos circulares, eu estou privilegiando pequenos produtores. Esses pequenos produtores, com certeza, no nível de. Eles conseguem uma produção menos custosa para o meio ambiente. Por exemplo, os pequenos produtores de orgânicos que fornecem para o Instituto Chão. Teve a crise dos caminhoneiros de São Paulo, não houve problema nenhum, porque esse pessoal não usa grandes caminhões para escoar a produção. Né? Cada um usa no seu carro, que um carro familiar, no máximo, vai ser uma caminhonete,
para levar os produtos dele. Então, é outro nível de poluição que você evita, né? Você não tem caminhões circulando pelo Brasil inteiro e poluindo com o uso de combustível de diesel. Então, todas as vezes que você pulveriza isso para fortalecer pequenos produtores, isso é um interesse político e econômico fazer isso, você está contribuindo para a questão energética. No Brasil já tem crescido o número de uso, né? Você já tem um movimento para energia solar e energia eólica acontecendo, mas ainda somos muito dependentes, né, de hidrelétricas e dos combustíveis fósseis. E aí eu digo para vocês que essa questão é de lado a lado, que não tem governo melhor ou pior, né? Infelizmente, essa pauta da natureza, ela nunca foi prioridade no Brasil para nenhum viés político. Então, eu acho que a gente, fortalecendo o discurso no meio da sociedade, pode criar essa demanda de proteção. É o único caminho, conscientizando a população, né, incentivando através das universidades, das incubadoras. Eu acho que o caminho é por aí. Mas eu vejo um potencial no Brasil para isso, né? Vejo um potencial. Não acho que a gente consegue excluir, porque a realidade brasileira é uma realidade complexa, mas acho que a gente pode contribuir mais, pode fazer mais do que está fazendo. Obrigada. Professora, eu também queria falar que o grupo de estudos, né, ele é semestral, e aí você estava dando várias referências para a gente estudar, e esse semestre a gente está lendo sobre o Eduardo Coutinaz, eu não sei se fala assim, que ele fala sobre o valor da natureza. E aí eu achei muito legal que várias coisas que ele fala sobre ética biocêntrica, você acabou comentando, assim, Sim. não, enfim, eu só queria comentar que a gente está lendo ele, que acabou casando um pouco com os comentários que você fez. Ele é ótimo, e ele estava ali junto com a Costa no início do processo, né? Os dois trabalharam de forma muito conjugada, então pensam muito igual. Mas eu recomendo para vocês o Daniel Braga Lourenço, porque ele faz um apanhado de todas essas correntes de uma forma crítica e ele tem um profundo conhecimento de filosofia, muito técnico, viu? Um livro profundo. Quando a gente decidiu esse semestre tratar sobre os direitos da natureza, a gente estava meio insegura, a princípio, por conta dessa dificuldade de linguagem mesmo, porque tem um juridiquês muito forte nos livros e nos artigos de direito da natureza. Então, acabou que o livro do Goodinaz a gente pesquisou e a gente achou assim, é uma linguagem que nós, enquanto estudantes de RI, vamos dar conta, e até agora deu tudo certo. Mas a gente com certeza vai pesquisar sobre esse Daniel que você indicou. Pesquisem, gente. É o conselho que eu dou para vocês, porque dentro dessa linha do que a gente sabe que a gente vai ser ridicularizado, para o direito e para as carreiras técnicas mais duras, esse livro é livro de autoajuda, entendeu? É coisa mística. Ah, a Mariana está lendo coisas místicas. É assim que eles falam para mim. Então, se você não subir o tom e falar numa linguagem muito técnica, você fica lá, e as galera do místico. O pessoal, quando eu falo, fala assim, Mariana quer a volta do sítio dos novos baianos. É assim que o pessoal me trata, é nesse nível de chacota. Então, eu tive que me dedicar muito no estudo técnico de filosofia, porque aí eu constranjo de volta. Não é uma questão de que você estudou mais que eu. Olha, tenha certeza que eu estudei mais do que você, né? Eu li esses livros e não é um assunto místico, é um assunto técnico, que a gente coloca também no nível técnico, porque senão eles vão tratar a gente, você está lendo os livros místicos, é assim, é livro de autoajuda, as pessoas falam assim, ridicularizam mesmo, né? Quando querem te frear no que você está fazendo. Por isso que eu leio todos esses livros, que eu acho lindíssimos, são livros que me emocionam, mas eu vou lá e ler os técnicos também, porque se quiser ter uma discussão de filosofia, vamos lá, né? Queria agradecer pelos comentários, professora. Enquanto uma das coisas que você falou foi sobre pensar em ideias similares ao bem viver, mas fora aqui, né, do nosso contexto latino-americano, eu lembrei do Ubuntu. Eu não sei muito sobre, nunca li muito a fundo assim a respeito, mas em semestres anteriores a nós, no grupo de estudos aqui da Facamp, eles estudaram sobre o Ubuntu e achei legal o seu apontamento. É isso, tratar é típico. É isso, é típico da África, essa filosofia, né? Que é a ideia de solidariedade deles. Você só se desenvolve no coletivo, essa é a ideia do Ubuntu. Sim. Né? Então, é uma ideia que para mim é muito próxima, porque como eu estou na Bahia, e assim, Salvador a gente chama de Roma Negra, né?
É a cidade mais negra fora da África. Na linguagem de candomblé o candomblé se refere a Salvador como Roma Negra. Então, é uma realidade muito forte para nós, Sim. assim, né? Então, por isso que eu indico muito Achille Mbembe, também, que é o ideólogo da necropolítica. Ele é fantástico, é um filósofo, e ele tem Crítica da Razão Negra, que é fantástico o livro. Nossa Senhora. E aí toda a ideia de necropolítica, né, que veio muito agora na pandemia, é uma releitura de Foucault, né, de biopoder e biopolítica, para ele dar esse outro passo para a necropolítica. E assim para quem já gosta de Foucault, precisa ler Achille Mbembe. Para quem quer saber mais sobre África e tudo mais, olha, é um universo lindíssimo, o do Nossa, Achille Mbembe. muito bacana, eu vou pesquisar, porque inclusive o meu projeto de monografia eu quero estudar sobre corpo e território, então, enfim, acho que vai ser bem útil. Muito obrigada por todas as indicações. Aí, só um último comentário que a gente estava conversando aqui, que você falou sobre o Celso Furtado. A gente lê ele, mas a gente não lê o livro dele, O Mito do Desenvolvimento. Então, Não, gente, para. O mito do exato. A desenvolvimento. gente Para, tem ele lê, nas para nossas. tudo. Exato, a gente tem ele nas nossas bibliografias de economia internacional. Mas essa perspectiva que ele traz, a gente, enfim, acaba não tendo, né, na nossa grade, que é ainda muito quadradinha, né? E aí talvez fosse muito interessante a gente conseguir trazer para o grupo de estudos para estudar. Então, foi bem legal. Eu indico, não é fácil, não é um livro fácil, Sim, porque a ele é um gente economista, ele é um intelectual, ele e Paulo Freire são os intelectuais mais famosos do Brasil no mundo. Celso Furtado foi nosso primeiro ministro do Planejamento, e é importante você ler e entender que ele falou aquilo da década de 70. Porque muita gente diz assim, fala essas coisas e acha que esse diagnóstico é recente. Quando a gente entende que esse diagnóstico sobre o Brasil e sobre o mundo é antigo, aí a gente faz a pergunta que importa, que é, sendo um diagnóstico antigo, por que que não mudou? Se o Celso denunciou isso desde os anos 70, por que que nada muda? Aí a gente consegue ter a perspectiva crítica sobre isso, porque isso está diagnosticado desde a década de 70. Não muda porque existem forças, não muda, não é por coincidência, né? Não muda porque está orquestrado para não mudar. Então você tem outra dimensão do problema. Quando você olha Celso de 70 falando essas coisas que a gente está falando aqui hoje. Isso te dá outra visão crítica. Sim, de fato. Obrigada, professora. Foi bem enriquecedor todos os seus comentários. Tenho certeza que vai agregar muito para a nossa pesquisa, para os nossos próximos é, trabalhos e estudos. E a gente está muito grata. Eu estou muito grata e muito feliz, viu, da gente estar conseguindo alinhar o que a gente está fazendo em Marília com o que vocês estão fazendo aí, porque vocês são também uma galera que arregaça as mangas. Eu já vi vocês em ação em Nova York, eu sei como é esse espírito do grupo de vocês, é exatamente a mesma coisa que eu seleciono lá em Marília, e eu fico muito feliz da gente criar esse contato mais próximo, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Ai, que seja só um pontapé inicial para essa nossa parceria, porque é uma coisa que a gente discute bastante, é que a gente precisa se aliar com as outras pessoas que também estão pensando assim, porque a gente acaba ficando muito sozinha aqui. Então é isso, a gente está muito grata. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer, viu? Né? Então, gostaríamos de agradecer pela presença de todas vocês e a nossa debatedora. Muito obrigado, professora Mariana, pela sua presença e pelos seus comentários. Alguém mais tem algum último comentário antes da gente encerrar? Professora Mariana, um comentário? Não, só vou reafirmar que estou muito feliz de ter participado. Perfeito, muito obrigado. Então, assim, nós encerramos nossa segunda mesa do ciclo de debates. E aí eu gostaria de lembrar a todos que amanhã, dia 31, nós temos outra mesa às 4h30 sobre tecnologia e cooperação internacional. Então, estejam lá. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, professora. Muito obrigado. Tchau, tchau.